Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estou só acertando aqui, no nome do Senhor Jesus, é o Bispo Felipe quem está falando, e nós estamos passando para mais um dia de orações, mais um dia de palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz enorme diferença nas nossas vidas. Eu quero pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho em todas, para que toda vez que nós postarmos algum conteúdo, senhor, a senhora, sejam os primeiros, a ser notificados. Uma vez notificados, recebam mensagens abençoadas para os vossos corações, e não só, você possa também estar compartilhando essa bênção com as demais pessoas, nos grupos de família, de WhatsApp, nas redes sociais. Os apóstolos, eles dizem, Jesus disse que o que de graça recebeis, também de graça dai. O que você recebe, essa palavra de conforto, compartilhe ela com o máximo de pessoas que você puder. Você vai estar abençoando, impactando mais vidas. Tá certo, meus irmãos? Quando se planta um pé, por exemplo, de manga, maracujá, laranja, enfim, a condição principal para que a fruta daquele pé seja colhida, qual é? Uma pergunta. Primeiro, aquele pé vai se enraizar, vai crescer, vai produzir frutos. É tudo um processo. Porém, ainda não é suficiente para que se comece a colher. Para que se comece a colher, é necessário que aquele fruto, seja a manga, a maracujá, a laranja, enfim, amadureçam. Enquanto aquelas frutas não estiverem maduras, caso alguém vá e tente arrancá-las antes do tempo do seu pé, o que acontece? Ao invés delas serem benéficas, elas passam a trazer malefícios. Por exemplo, as uvas verdes, elas criam, acho que é desbotamento de dentes, entendeu? Até a manga, pelo azedo, aquele ácido azedo, acaba criando esse desbotamento, a fraqueza nos dentes, o ardor na boca, não é verdade? Porque a fruta não ficou madura. Agora, a partir do momento em que ela amadurece, ali é a condição fundamental, principal, para que o agricultor, ou quem plantou, quem semeou, possa então começar a arrancar do pé e começar a desfrutar, comer daquela fruta. O mesmo acontece na vida, o mesmo acontece no cotidiano, no nosso dia a dia, com uma diferença. Nós só desfrutamos quando nós amadurecemos. Por exemplo, José, que é um exemplo muito conhecido, ele desde novo já sonhava e se via como um grande líder, sonhava e se via como um governador que ia, levar seu povo a grande prosperidade. Agora, em contrapartida do sonho, no sentido oposto do sonho de José, vinha a realidade dele. E qual era a realidade de José? Nós vemos um homem que é vendido pelos seus próprios irmãos. Pode entrar, pastora. Pode entrar, pastora. Nós vemos um homem que é vendido pelos seus próprios irmãos. Nós vemos um homem que, trabalhando para Potifar, sabe o que acontece? A esposa de Potifar coloca os olhos nele, ele não cai na da esposa do Potifar, e José é jogado, lançado na prisão, injustamente. Pode sentar aí se quiser, minha pastora. É lançado na prisão, pode vir para aqui ficar comigo.
Injustamente José é lançado na prisão. Nós vemos José que ajuda a decifrar, sabe, ajuda a decifrar, José que ajuda a interpretar, chega um pouquinho para cá, a interpretar, vem para cá, pastor, a interpretar o sonho daquele padeiro e daquele copeiro, mais um pouco, minha pastora, daquele padeiro e aquele copeiro. José ajuda a interpretar o sonho, e sabe o que acontece? Que eles se esquecem dele. Eles simplesmente, não mexa aqui, se você mexer aqui vai cair tudo aí. Eles simplesmente se esquecem de José. Mas por quê? Porque José não era o momento, é aquela planta, aquele pé de manga que está ali plantado, o pé de manga que está ali tem até frutas, e frutas lindas, mas elas não estão maduras. E se elas não estão maduras, não é o momento de se arrancar, porque se nós arrancarmos uma fruta verde, por exemplo, uma uva verde, vai desbotar nossos dentes, vai ficar aquele ardor na nossa boca, entendeu? Então o que acontece? Aquela sequência de dificuldades que José veio enfrentando foram amadurecendo José. Aquela sequência de lutas fizeram de José um homem maduro, um homem preparado, Agora talvez a pergunta, ou a pergunta que não quer calar, é a seguinte: poxa, mas ele precisava passar por tudo aquilo? Um pouquinho para cá, pastora, tá só a metade do seu rosto aqui. Ele precisava passar por tudo aquilo que ele passou para que Deus honrasse a vida dele? Talvez sim. Agora, se ele tivesse a maturidade, desde de novo, por exemplo, igual Samuel e os demais que desde de novo já carregavam essa maturidade, por exemplo, o rei Davi, que moço, ele já tinha essa maturidade. Davi já se via líder, já se enxergava líder, peso embora o pai dele não desse nada por ele. Então, se ele tivesse essa maturidade, talvez ele nem precisasse passar por aquilo. O que eu estou pregando aqui para as pessoas, pastora, é que às vezes as pessoas preferem um caminho mais difícil. O mais difícil, sendo que existem caminhos, não vou dizer mais fáceis, não, mas existem caminhos que podem abreviar a nossa luta. Por exemplo, o povo de Israel na terra do Egito sai liberto e eles caminham durante 40 anos no deserto rumo à terra prometida. Nós viajamos, nós sobrevoamos ali o deserto do Saara, e o guia falava ali conosco que se fosse nos dias de hoje, e se eles tomassem um rumo, um caminho certeiro, saindo do seu ponto inicial para a terra prometida, eles levariam no máximo 25 a 28 dias, vamos dizer, um mês, no máximo. Eles não precisavam passar 40 anos. Mas por que eles passaram 40 anos? Exatamente pela falta de maturidade. E aonde nós vemos isso é quando, por exemplo, Moisés sobe o monte para orar. O que o povo fazia? O povo pegava, fazia imagens, arrancava uns brincos, alianças, faziam imagens e adoravam a deuses. Quando Moisés estava ali, eles adoravam o Senhor. Quando Moisés se ausentava, eles adoravam deuses. Quando faltava pão, alimento no deserto, aliás, quando faltava alimento no deserto, ao invés de invocar o mesmo Deus que com mão forte havia tirado eles daquela situação, o que eles faziam? Eles se punham a reclamar. Quando faltou água, eles pegaram e disseram assim: olha, melhor seria se nós tivéssemos morrido lá no Egito. Ou seja, nós vemos aqui um povo que não estava, me desculpem, quem sou eu para falar isso, mas um povo, pastora, aqui ó, olha aqui para a câmera, um povo que não estava maduro, faltava maturidade. E a imaturidade, ela faz com que nós venhamos passar por coisas que nós não precisávamos passar. Aliás, a senhora, eu, quantas não foram as coisas que nós passamos, por exemplo, no começo do nosso casamento,
Porque nós não precisávamos passar por aquilo. E nós passamos por quê? Porque você é uma má pessoa? Não. Se você fosse uma má pessoa, nós não estaríamos juntos. Porque eu sou uma má pessoa? Não. Se eu fosse uma má pessoa, a gente não estaria junto. Mas a gente passou tudo isso por quê? Pela falta de maturidade. A falta de maturidade. Então, o que Deus está falando, pastora, para essa pessoa e para mim, para a senhora que estamos aqui assistindo, é que nós temos que buscar maturidade. O sonho dessa pessoa, a distância entre ela e o sonho dela, é a falta de maturidade. Quando a pessoa é madura, ela entende que ela não precisa ficar bajulando ninguém, não precisa ficar lutando para caber no mundo de ninguém. Ela aprende a confiar unicamente em Deus. A paz, pastora, pode falar. Só olha aí sua imagem, fica aqui, ó. A câmera está aqui, ó. A senhora tem que olhar para aqui. Sim, e vem um pouquinho para cá por causa da... Isso. Sim, conforme o bispo falava agora, nós temos que aprender a confiar somente em Deus. Deus é o único que pode nos dar a vitória. Deus é o único que pode responder às suas orações. Talvez você se encontre num beco sem saída, igual esse povo, agora que o bispo falou, né? Que se encontrou num beco sem saída, mas eles começaram a murmurar. Por causa da falta... Por causa da falta da maturidade. De maturidade, exatamente. Então, confia em Deus, que Deus ele vai te dar uma saída. Deus ele vai te dar uma resposta. Deus ele vai te dar aquilo que você mais quer. Mas somente confia nele. Amém? Até quando, meu irmão, você vai ficar nesse ciclo vicioso? Bajulando aqui, bajulando ali, desculpe que eu vou falar, mas vendendo a própria alma para conseguir algum favor. Até quando? O que é isso? É falta de maturidade. É falta de maturidade. Até quando você vai, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que faltar com respeito às pessoas, jamais, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que você tem que confiar naquele que te escolheu. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Por exemplo, você é mulher que vem se submetendo a questões, a situações de agressão física, violência, seja emocional, verbal. Eu acho que no dia que eu, vim de violência, seja verbal, porque física não tem nem como eu medir forças com a pastora, mas no dia que eu vier de violência verbal com ela, sabe o que ela vai fazer? Ela vai me mandar, vai embora, vai pastar. Você acha que ela vai ficar comigo? Não vai. Por quê? Porque ela confia em um Deus que é grande. Ela sabe que eu estou com ela porque esse Deus me colocou no caminho dela. Então, mais do que confiar ou acreditar na minha pessoa, ela confia em Deus. Até quando você vai se submeter a isso? Então, bispo, eu vou chutar o pau da barraca aqui e vou embora. Não. Converse. Busque solução de todas as formas. Não deu? Então amém. Amém. O que Deus preparou para você, Ele vai trazer, ninguém vai impedir de chegar. Pessoas que vivem sendo humilhadas, tratadas como escravas no trabalho, a remuneração muito aquém do que ela oferece à empresa. Procure a empresa, procure o RH, procure, faça propostas. Você sabe fazer a coisa. Não está dando? Vai lá, meu irmão, monta sua oficina, vai lá, monta o seu próprio negócio. Eu falava esses dias com o irmão Oséias, um beijo no seu coração. O Oséias estava com um sócio e estava na mesma situação. Sabe o que foi que ele fez? Falou, bispo, eu cheguei para ele e falei assim, estou lavando as minhas mãos, fica lá, eu fico cá. E Deus já deu para ele a oficina dele. Isso não tem nenhum mês. Então entenda uma coisa, você só vai começar a ter resultados quando você agir de forma madura. Quando José parou de ficar, ligando, se fosse nos dias de hoje, naquela época não existia celular, parou de ficar na dependência do copeiro, o padeiro já havia arrancado a cabeça dele.
e ele começou a depender de Deus. A Bíblia diz que Deus plantou um sonho no coração de Faraó. Faraó não conseguiu interpretar, nenhum dos magos de Faraó conseguiram interpretar, e tiveram que chamar quem? José. Porque a túnica que é sua, entenda a túnica como bênção, como autoridade, como unção. A túnica que é sua, ela não cabe em mais ninguém. O que Deus preparou para você não cabe mais ninguém. Ninguém pode pegar o que Deus preparou para você, porque só cabe em você, meu irmão. Entenda isso e confie no Senhor. Eu e a Olga, nós temos vivido assim, e Deus tem honrado, tem abençoado. Não vou dizer para vocês que nós não enfrentamos lutas, enfrentamos. Não vou dizer para você que não bate no nosso coração aquele desespero de achar que está tudo perdido, bate. Mas quando chega esse desespero, quando chegam essas lutas, ainda assim nós confiamos, porque nós sabemos que Ele é fiel, tá certo? Se inscreva no nosso canal do YouTube, caso você não seja ainda. Eu queria que você me fizesse um favor, compartilhasse com todos os seus contatos essa mensagem, porque você e o mundo precisam saber dessas verdades, dessas chaves que Deus liberou aqui agora, tá bom? A pastora vai iniciar a oração e eu vou finalizar no nome de Jesus. Pastora. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor alcance, meu Deus, essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Em nome disso. Aqui tem pessoas, meu Pai, sofrendo, pessoas, meu Pai, que pensam em desistir, pessoas, meu Pai, que já não sabem mais o que fazer. Mas essas pessoas, meu Pai, precisam de Ti, precisam do Seu favor, meu Pai. Então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, nesse momento, envie Seus anjos, meu Pai, para cada pessoa e para cada situação, meu Pai, que essa pessoa está enfrentando. Que o Senhor venha se materializar, meu Pai, na vida desse povo. Que o Senhor venha se materializar, meu Pai, na vida dessa pessoa, meu Pai, cumprindo, meu Pai, a sua promessa, abençoando, meu Pai, as finanças, abençoando a família, abençoando o casamento, abençoando, meu Pai, em todo sentido, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor, nesse momento, já está indo fazer a sua obra, abrindo as portas do emprego para aquela pessoa que precisa do emprego, abençoando, meu Pai, em todo sentido, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os sentidos da vida dessa pessoa. Sim. Nós cremos, te agradecemos. Guarda, Senhor, protege os teus filhos, consagra o copo com água. Quem beber dessa água seja abençoado, seja livre, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative todas as notificações e acompanhe todos os dias, de segunda a sexta, às 6 da manhã, essa oração, tá bom? 6 horas e mais 18 minutos, nós vamos ficando por aqui. Um bom dia, que no dia de hoje Deus possa brilhar a luz dele sobre o seu rosto, te dando paz, alegria e vitórias, no nome de Jesus. Deus abençoe.